Fala galera abençoada! Hoje a gente vai falar sobre o tempo certo de Deus para todas as coisas. Mas antes, eu vou falar de novo, se você ainda não é inscrito no canal. Por quê? Porque infelizmente tem algumas pessoas que só fazem as coisas quando a gente fala, não é mesmo? Então, se você tá aqui, tá assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui e também ativa o sininho, que é para você não perder mais nenhuma notificação dos próximos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilha para que outras pessoas também possam se inscrever e serem abençoadas com o conteúdo que tem aqui. Beleza? Então, hoje eu vou dar 2 exemplos de como a gente pode ou atrasar ou adiantar os processos do cumprimento de uma promessa de Deus nas nossas vidas. Você já tem uma promessa de Deus na sua vida? Se você ainda não tem, eu te aconselho a orar e perguntar para Ele, porque Deus tem promessas na vida de todo mundo. Se você ainda não sabe a sua, pergunta para Ele aí, para você saber o que Deus quer realizar na sua vida. Mas, além de saber o que Deus quer fazer, mais importante ainda é saber quando Deus vai fazer e cumprir essa promessa. Temos muitos relatos na Bíblia de que Deus levou alguns anos para cumprir a promessa na vida de algumas pessoas, como por exemplo a de Abraão, em que ele prometeu que daria um filho, que ele seria pai de multidões, e os anos se passaram, e se passaram, e se passaram, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete, e um dia Deus cumpriu a promessa na vida dele. Porém, Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus. E aí o que aconteceu? Ele atrapalhou o processo. E é sobre isso que eu vou dar esses 2 exemplos hoje da minha vida, do que eu passei, tanto quando eu atrasei o processo de Deus, quanto quando eu tentei adiantar um processo para que a promessa se cumprisse de uma vez. Então, sim, nós estamos sujeitos a fazer exatamente como Abraão fez, meter os pés pelas mãos e acabar atrapalhando o processo de Deus na nossa vida para o cumprimento de uma promessa. Então, como eu atrasei um processo de Deus para o cumprimento de uma promessa na minha vida? Eu fui mandada embora lá na época de 2015, quando veio a crise, né, de que todo mundo estava despedindo as pessoas e tudo mais. E aí, como eu tinha essa promessa de Deus em relação a uma empresa, o que eu pensei? É a minha hora, Brasil! Chegou a minha vez! Só que não. Eu não perguntei para Deus qual era o tempo para que aquilo se cumprisse. Na minha cabeça, eu tinha uma promessa que Deus tinha me dado, que ele já tinha falado e confirmado, mas eu não tinha esse entendimento em relação a um processo para o cumprimento de promessas. Eu não tinha esse entendimento em relação a um tempo certo para que isso acontecesse. E aí, o que eu fiz? Achei que era o tempo daquilo se cumprir e meti a cara. Fui, fiz de qualquer jeito. Por que de qualquer jeito? Porque eu não tinha amor pela minha empresa que Deus tanto me prometeu? Não. Por falta de sabedoria. Na verdade, quando Deus me revelou que uma das promessas dele na minha vida seria uma empresa, eu não tive sabedoria para entender que, na verdade, ele estava falando aquilo para que eu começasse a ter um processo de conhecimento. Então, na verdade, quando eu recebi essa promessa, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter ido atrás de informações em relação a conhecimento mesmo, né? De como se administra uma empresa, de ir atrás até mesmo de experiências de algumas pessoas que têm empresa, então elas poderiam me dizer o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado. Enfim, tinha todo um processo para eu passar, para aprender, para me preparar, para então receber o cumprimento da promessa, que era o Senhor me dar a minha empresa. Só que eu não entendi isso na época.
E aí eu fui com a cara e com a coragem, sem conhecimento nenhum, sem uma estabilidade financeira, porque, querendo ou não, os 2 primeiros anos de uma empresa é investimento. Só que eu não tinha esse conhecimento, eu não fazia ideia disso. Na minha cabeça eu ia começar a vender, ia começar a fazer o que eu tinha que fazer, e aí, né, ia dar certo. Na minha cabeça ia dar certo. Porque se Deus está no negócio, então não tem como dar errado, só que não é bem assim. Enfim. Então, por que que eu falo que esse é um exemplo de que eu atrasei o cumprimento da promessa de Deus na minha vida? Porque se eu tivesse, desde 2015, me preparando, estudando, conhecendo, buscando informação, hoje eu já estaria com a minha empresa ou estaria pelo menos iniciando ela e Deus estaria cumprindo essa promessa na minha vida. E acho que aqui é o mais importante que eu queria falar. Eu não perguntei para Deus. Eu recebi a promessa, mas eu não perguntei para ele. Tá, é agora, não é agora? Quando que vai ser? O Senhor vai me dar direção? Né? Porque quando Deus dá uma promessa pra gente, ele tem, como eu já falei, todo um processo para que aquilo se cumpra. Mas eu não quis saber de processos, eu queria saber de realizar. E não é assim que funciona. Então, o meu maior erro, na verdade, foi não perguntar o tempo para Deus. O que é muito louco, porque tem uma palavra específica dizendo que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu não perguntei. E aí, né? Cá estou sem a minha empresa. Mas enfim, aprendendo mais uma lição, vindo aqui passar para vocês, para que vocês não venham a cair também nesse erro. E um exemplo de que eu adiantei, ou melhor, tentei adiantar uma promessa de Deus na minha vida, porque não adianta a gente querer nem atrasar, nem adiantar, sempre vai dar errado. Mas como a gente é teimoso, a gente acaba dando com os burros na água, como diz o velho ditado. Então eu tentei adiantar um processo de Deus na minha vida em relação à promessa de um filho. Mas como eu consegui fazer isso? Bem, isso também tem a ver com essa época em que eu fui mandada embora. Eu tenho a promessa de ser mãe, mas não era o tempo. E quando eu fui mandada embora, quando eu pensava em procurar um outro emprego, o que passava na minha cabeça? Deus tem uma promessa para mim de ser mãe. Então, se eu entro numa empresa agora e aí ele faz o grande milagre que eu estou esperando há tanto tempo, e se já ali no segundo, terceiro mês que eu estou na empresa, eu engravido, vão achar que eu estou agindo de má fé. Que eu já entrei na empresa com o intuito de estar, né, segura, vinculada a uma empresa, e aí eu acabei engravidando de propósito, e esse pensamento foi algo muito constante. Então, toda vez que eu pensava em fazer isso, me vinha esse pensamento e eu não conseguia. Pensava, não, eu tenho que focar na minha promessa. Não, eu vou focar na minha promessa. Tentando adiantar o cumprimento da promessa na minha vida. Mas não ia acontecer. E depois de tanta frustração, tanto em tentar adiantar um processo, quanto em atrasar aquilo que Deus tinha para mim, eu entendi a palavra que fala, né? Sobre o tempo certo para todo propósito. E então eu consegui descansar em Deus em relação ao cumprimento das promessas. Mas descansar no sentido de deixar a ansiedade, de não me estressar,
né? Pensando, meu Deus, quando que essas coisas vão acontecer? O Senhor prometeu e nunca faz. Mas aí eu entendi que havia um processo e que eu tinha que começar a passar por esse processo. Então Deus me abençoou com a faculdade que eu estou fazendo hoje. Eu vejo todo o processo de Deus para o cumprimento dessas promessas na minha vida, né? Tanto de uma quanto da outra. E eu estou vivendo esse processo. Eu aceitei esse processo. Eu aceitei com o coração, sabendo que Deus sabe exatamente o dia em que Ele vai abrir a minha empresa, sabendo exatamente o dia em que Ele vai me fazer mãe. Então, além de parar de me desesperar para que essas coisas se cumprissem, eu falei para Deus, ok, eu aceito o seu processo na minha vida. E ele começou a me dar direções, né? Como eu falei, sobre a faculdade, buscar conhecimento. Ele também me deu alguns trabalhos que me mostraram como eu não devo agir com os meus futuros funcionários. Sabe? Então eu consigo ver todo o processo, todo o trabalhar, toda a lapidação que Deus está fazendo em mim nesse momento, para que eu esteja preparada para receber as minhas promessas. Deus não vai dar nada para você se você não estiver preparado para receber. E para você estar preparado para receber, você precisa passar pelo processo. Então, duas coisas que eu preciso falar hoje para você. A primeira eu já falei lá no começo do vídeo, mas eu vou reforçar. Se você ainda não sabe a promessa que Deus tem na sua vida, ore e pergunte para Ele, porque Ele tem uma promessa específica para o coração de cada pessoa. E segundo, quando isso acontecer, pergunte para Ele se esse é o tempo, porque pode ser que Ele não vá te dizer. Não, vai ser dia 22 de setembro de 2025. Ele não vai fazer isso. Mas com certeza, se você fizer a pergunta certa, que é: Senhor, essa promessa é para se cumprir agora? Ele vai te responder e te mostrar se você ainda tem um processo, um caminho até que isso se cumpra, ou se realmente ele vai fazer de uma forma sobrenatural e que realmente é algo para acontecer próximo. Ele não vai dar data exata para gente. Mas com certeza, se você perguntar para ele, ele não vai deixar que você adiante ou atrase o processo como acabou acontecendo comigo. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos e para me dar aquela forcinha para o YouTube propagar ainda mais os vídeos do canal, deixa aqui embaixo no comentário #Tempo de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!